E aí, cheguei chegando e vou ficar, viu? Aqui é Herbert Lisboa Torres e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Herbert, na sua opinião jurídica, que eu me formei o ano passado, você acha que o Supremo Tribunal Federal poderia colocar em pauta, não é nem sequer julgar, um HC do ex-presidente Lula? Eu vou mostrar as minhas argumentações baseadas em fatos e opiniões de juristas, de ministros e de procuradora. Né? E vou também fazer a minha breve opinião sobre essa questão, sobre isso, tá bom? Então, inscreva no canal, cara, inscreva no canal para que a gente possa realmente continuar produzindo essas ações e também curta, faça o gostei aí, também além do sininho, né? Para colocar. Serei breve nessa colocação, apesar de ser um tema bastante polêmico, mas eu vou colocar apenas a minha opinião em relação a isso, do meu entendimento jurídico, que ainda carece de muita experiência, né? Mas pela experiência que eu tenho de 56 anos da vida, não restaria dúvidas, independente de lei ou não, que ele deveria estar preso, na minha opinião, tá? Pelo tudo que ele já fez em relação ao Brasil, pelo tudo que o enriquecimento que já teve dele, da família, do grupo dele todinho, já devia estar preso, na minha humilde opinião. E olhe que eu era esquerdista e tive até uma foto com Lula na época que ele era candidato. Tive foto com ele aqui. E na verdade, achava que tudo ia melhorar. A gente achava, primeiro também que eu achava que era ditadura militar, nunca houve ditadura militar. Primeiro também, segundo porque eu achava que tinha tido golpe militar e não teve golpe militar, teve contra-golpe militar, porque senão os comunistas iam tomar na força, como mataram, e fizeram muitas violências naquela época de 64. Eu tinha 3 anos, mas eu estudei. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui meus olhos emprestado desse óculos caríssimo, caríssimo. Meus amigos ficam falando assim, rapaz, de óculos caros, né, que eu tenho aqui. Então, mas não se inscreva, você de escrever aí. Vamos lá. É um tema polêmico, tá bom? Eu vou começar aqui da questão da opinião do ministro Edson Fachin. Mas antes de começar esse Fachin, eu quero colocar a questão da notícia dos próprios Supremo Tribunal Federal. Eu estou no site do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Beleza? Tem nessa página dizendo quinta-feira, quarta-feira, 5 de outubro de 2016. Ouça bem isso. Isso é do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Vamos lá. Supremo Tribunal Federal admite execução da pena após condenação em segunda instância. Está aqui dizendo. No próprio site do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou entendendo. Já começa a não entender daí. Você entende? Você entende, você é mais felizado, porque eu só tenho 2 neurônios, o tico-teco, né? Aí fica difícil. Olha lá, diz o texto. Só vou ler o primeiro parágrafo, tá bom? Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal, mais vulgarmente chamado de STF, entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal, CPP, não impede o início da execução da pena após a condenação em segunda instância e indeferiu liminares pleitadas nas ações declaratórias de constitucionais, ADCs, 43 e 44. Ora, o próprio site do Supremo Tribunal Federal diz isso. Foi por maioria, foi na plenária, dizendo que
aqui, não impede o início da execução da pena após condenação na segunda instância e interferir as preliminares, as liminares. Ou seja, ele falou que ele já devia estar preso se ele foi aprovado pela primeira instância pelo Moro, pela segunda instância pelo TRF4, já devia estar preso. Estou errado, estou lendo, eu não estou lendo errado, só é pegar e ler aqui no Supremo, tá bom? Vamos ver mais outra opinião aqui. O ministro, esse aqui é o site de tudooknoticias.com.br. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou habeas corpus preventivo, mais uma tentativa da defesa do ex-presidente escapar à prisão. A defesa de Lula apresentou um novo HC nesta quarta-feira 14, já passado, né? Fachin ressalta na decisão desta sexta-feira 16 que o STF não mudou seu entendimento. No momento da impetração inicial e mesmo após o aditamento, não se alterou nesse interregno a orientação da jurisprudência firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenário. Quanto ao tema da execução criminal, após a sentença condenatória ser confirmada a unanimidade por juízo colegiado do segundo grau, que foi TRF4. Entendeu? Mas ele diz que não cabe botar julgamento, que tem que ser a Carmen Lúcia lá. E o que aconteceu, vocês sabem mais do que eu, né? Vamos lá. Outra aqui, notícias. O que seria a prisão em segunda instância? Isso já estamos no Wikipédia, né? É uma possibilidade vigente no sistema judicial brasileiro que permite o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância, no caso do Lula, do TRF4, que inclusive recusou os embargos todinhos, o pedido de recursos também por 3-0. Foi 3-0 no TRF4. O entendimento de permitir a prisão foi decidido por 7-4 pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2016, como eu citei na estante, e mantido em uma nova decisão da Corte em outubro de 2016, por 6-5. O réu ainda poderá entrar com recurso, mais liberdade. Repare, e está confirmando exatamente, foi 2 vezes no plenário do Supremo Tribunal Federal, considerando a prisão após a decisão da segunda instância, que foi o TRF4, a decisão disso aí. Tá? Vamos mais? Vamos lá, mais uma coisinha aqui que eu acho que vai ser legal. Vamos à opinião da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. Ela diz o seguinte: a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou favorável ao início do cumprimento de pena de prisão após a condenação em segunda instância, no caso do Lula, do TRF4, que foi aprovada a prisão, a condenação dele, e foi recusado, inclusive, o recurso da defesa, né? Por 3-0 e 3-0. Em parecer enviado nesta segunda-feira, dia 5, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, a Procuradora-Geral Raquel Dodge pede que ele rejeite as 2 ações que buscam reverter o entendimento firmado pela Corte em 2016, em 2 vezes no plenário, o STF, aquilo ali. Entendeu? Agora eu vou buscar aqui meu quadro, né? Eu vou colocar o quadro para você entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Tá legal? Vamos botar aqui o quadro, tá bom? Que eu fiz. Vamos lá. Houve uma decisão, 2 decisões em plenário, quer dizer, vale mais, né? Do que uma decisão monocrática por uma só pessoa, né? Que foi feita pelo Fachin. Então, 2 vezes no plenário, o STF aprovou exatamente a condenação em segunda instância. Então, passou em primeira, foi condenado, passou em segunda, foi condenado, teve o recurso, foram recusados. Todas essas 2 decisões em segundo grau foi 3-0 contra o ex-presidente. Tá? Então, ele coloca no ADC 43 e 44, o artigo que ele se refere à questão do Lula
em termos gerais, é o 283, o CPP. Então, em uma ADC 43 em súmulas, que foi feitas pelo próprio Supremo Tribunal, em si, pelo meu entendimento jurídico, então acontece o seguinte, que mandou essas decisões para a primeira instância e a segunda. Então, ele começou na primeira instância com o Moro condenou, ele poderia, no caso, o Moro poderia fazer o quê? Ele poderia, do recurso da sentença, ele poderia tanto inocentar quanto condenar. Ele condenou e fixou em 9 anos, né? Em 9 anos a prisão do Lula, né? Mas os advogados do Lula decidiram recorrer para a segunda instância. Então o recurso foi para a segunda instância, e na segunda instância, que é o TRF4, né? No caso, como eu disse aqui, ele acatou a condenação do Lula por 3-0, a fundamentação do Moro. 3-0, o TRF4 confirmou a condenação do Lula em 3-0. 3-0. E depois, com os recursos que eles fizeram, ele rejeitou os recursos, ele podia inocentar, né? Por causa do recurso poderia ter validade para eles, não inocentou, rejeitou e deu a condenação final, que poderia ser, em outros casos, de outros tipos de punições, ou, no caso do Lula em si, é a confirmação da prisão, tá certo? Então, essa é o meu gráfico que eu fiz para que vocês vejam. A bandeira do Brasil está ali, ou a gente muda o Brasil. Ninguém existe aqui, eu quero ler agora o artigo 5º, cadê ele? O artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que eu vou ler sempre esse artigo, que diz aqui, ó, artigo 5º, para a gente finalizar essa discussão. Artigo 5º, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, a vigente, né? Olha lá, artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no caso é individual, do ex-presidente. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade e tal, tal, tal. Mas aqui diz, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Isso quer dizer isso aqui, olha. Eu vou apagar, só para terminar esse live. Vão se inscrevendo enquanto eu estou apagando aqui, né? Estou apagando esse quadro que eu fiz aqui, né? Eu espero que os juristas achem que eu estou certo nessa tese, né? Então, eu vou apagar para fazer o que aqui? Eu vou apagar para dizer o seguinte, que existe o presidente da República. Vou abreviar aqui, ó. Vamos lá, vamos botar para cá. Presidente da República é o órgão máximo, é a função máxima que existe no Brasil. Ele tem o poder executivo, tem o poder judiciário e o poder legislativo. E os demais brasileiros aqui. Brasileiros. Todos nós. A Constituição Federal, vou botar aqui em cima, de 1988, ela diz que ninguém é superior à lei. Todos são iguais perante a lei. Isso quer dizer que o presidente da República e todos nós aqui, ó, somos abaixo da lei. Aqui na ditadura de Maduro, a lei é Maduro.
de Fidel Castro, que é comunista também, a lei é Fidel Castro. Aqui eu estou colocando aqui que não existe ninguém acima da lei. Nem o presidente da República. Tanto é que nós tivemos 2 impeachments. Para terminar essa minha discussão aqui, enquanto eu apago aqui, já mostrei esses dados, eu peço que você se inscreva no canal, bota o gostei, entendeu? E quero dar minha opinião que em golpes no Brasil, golpe que os comunistas ficam citando, em 1964, é o primeiro que eles citam, não houve golpe, foi um fake, é um golpe fake. Por quê? Porque o povo pedia intervenção militar no Brasil. Era o povo que pedia. Todo poder emana do povo, está na lei. Todo poder emana do povo. Queria tirar e teve uma vacância de poder. Então fica falando de golpe 64, ditadura militar. Não houve ditadura militar, tanto é que os presidentes militares morreram pobres e devolveram a democracia. Outro golpe feito agora, que até a Universidade Estadual de Pernambuco, que eu quero fazer, o meu repúdio, está fazendo curso de extensão para o golpe de 2016. Que golpe é esse, hein? É do impeachment de Dilma. Agora, o impeachment de Fernando Collor não cita como golpe, não, é? Porque foram eles que fizeram. Os comunistas que derrubaram Fernando Collor. E Fernando Collor deveria ser contra os comunistas hoje. E ficou aliado. Então, eles nem citam Fernando Collor aqui. Ainda teria do Fernando Collor aqui, ó. Fernando Collor. Esse também não foi golpe. Foi via Constituição. É um fake. E fake também para o da Dilma. Está na Constituição os motivos que um presidente pode receber impeachment. Se você ler lá, tem dizendo o motivo que Dilma recebeu impeachment. Agora, um golpe real que nós tivemos, o primeiro golpe, começado, infelizmente, pelo ex-ministro do Supremo Tribunal, que ficou advogado do Lula, o Sepúlveda Pertence, ele foi a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal em dar possibilidade para discutir o HC, o habeas corpus preventivo. E isso foi golpe. Foi que já decidido pelo plenário que já poderia ser preso a partir do 2º grau. Só existiu o caso do Lula para isso? E das outras pessoas? Das dezenas, milhares de pessoas que realmente foram processadas, condenadas em 2º grau e estão presas. É só para o Lula? Isso é o Supremo Tribunal? Ou é uma casa política? Então, infelizmente, eu quero dizer a vocês, com todo respeito a vocês do Supremo Tribunal Federal, que vocês não nos representam. Não representa ao povo brasileiro como justiça. Não nos representa. É uma casa de políticos, falam bonito, falam latim, uma explicação lindíssima, maravilhoso, que ela fica assim, de boca aberta, para, na verdade, não fazer justiça. E terminando, antes de terminar, inscreva-se no canal, gostei, bote gostei aí, bote também o curtir, bote também o sininho e compartilhe depois. Para terminar, eu digo para vocês, eu estou realmente decepcionado com o Supremo Tribunal Federal. Ele não está exercendo a Constituição Federal, do que você vai ver a lei do que é um Supremo Tribunal Federal. Ele está descumprindo a função, a finalidade de um Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele não está cumprindo a função. Se ele não está cumprindo a função do Supremo Tribunal Federal, ele não é um Supremo Tribunal Federal.
Ele não está cumprindo a função. Terminando, existe um filósofo que diz, a única, mais ou menos assim, né? Filósofo grego, né, que diz, a justiça, que é a única justiça que presta é a justiça justa. E vocês estão fazendo a justiça injusta e contra o povo brasileiro, contra a ética, contra o patriotismo, contra essa bandeira aqui, contra isso tudo. Não são todos os ministros, mas, sinceramente, eu lamento dizer que é o pior Supremo Tribunal Federal, quer dizer, que não está nem cumprindo a função de Supremo Tribunal Federal, né? Está inconstitucional. Ele era para ser guardião da própria Constituição, ele mesmo não está cumprindo as funções dele como Supremo Tribunal Federal. É o pior Supremo Tribunal Federal da história do Brasil. É muito lamentável. E eu espero que vocês aprendam. Ainda podem corrigir. Vocês ainda estão no mandato. Vocês gozam da vitaliciedade. Seu cargo até o resto da vida de vocês. Aposentado. E lamento um grande jurista como Sepúlveda pertence compactuar com a ação dessa e descumprir uma ação confrontada 2 vezes no plenário do Supremo Tribunal Federal do ano passado, confirmada a questão da prisão, se for condenado, em segunda instância. É lamentável. O povo brasileiro, por isso que eu estou de preto, de luto em relação ao Supremo Tribunal Federal, que não é um Supremo Tribunal Federal segundo a Constituição. Portanto, não tem finalidade de Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Desculpe a minha sinceridade. Puxa saco, puxa ovo, eu não sou. Mas estou sendo bem sincero com vocês. Se vocês quiserem, ainda pode corrigir. Eu sei que tem as tramóias, os esquemas por trás, as coisas que são cantadas para vocês, eu sei. Mas a sua consciência, você vai dormir com ela, você vai olhar no espelho. Vocês vão se olhar no espelho todo dia. E você nascendo, se tem reencarnação, não tem reencarnação, todos nós vamos para o buraco. E no final da vida, você vai ver que vocês fizeram a pior coisa como ser humano que poderia ser na sua função. Isso é horrível para qualquer profissão, para qualquer coisa. Muito obrigado e, por favor, inscrevam no canal, curtam, like e também apertem no sininho. Um beijo do Herbert para vocês. Tchau, tchau!